Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a polarização que nós continuamos vendo nos movimentos sociais, nas redes sociais, entre eleitores e até movimentos de direita e partidos. Eu converso aqui com Gil Diniz, que é deputado estadual pelo PSL, é líder do partido na Assembleia aqui em São Paulo, e Arthur Duval, deputado estadual do DEM de São Paulo, integrante do MBL e criador do canal do YouTube Mamãe Falei. Uma boa noite aos dois. Boa noite. E eu vou começar falando com o Arthur, que ele sentiu exatamente essa polarização do lado da direita nas últimas manifestações. Vocês não participaram das manifestações anteriores, o MBL, depois subiram até hashtag aí MBL traidor. Né? Houve, inclusive, manifestações físicas contra vocês na participação aí da última manifestação. Eu queria saber como é que você vê essa situação, porque houve um alinhamento muito grande dos vários movimentos na época das eleições, na época do impeachment. Hoje não é um movimento conjunto, né? Na verdade, sim, eu sempre vi a direita como uma direita heterogênea. A gente não surgiu do mesmo lugar, a gente não tem exatamente as mesmas ideias, né? Eu e o Gil mesmo, a gente discorda bastante, muito na campanha, a gente mostrou bastante as nossas discordâncias, mas isso não impede que a gente trabalhe junto em prol daquilo que a gente concorda. O que eu vejo, infelizmente, é uma polarização muitas vezes, desculpa a palavra, mas até uma polarização um pouco burra, né? De alguns setores, justamente ali querendo de qualquer forma buscar o protagonismo de uma defesa. Eu defendo melhor a Lava Jato, eu faço melhor aquilo, e eu acho que não é o momento. Eu acho que hoje nós temos de fato um presidente de direita no Brasil, então eu acho que a gente tem que mostrar justamente que nós estamos juntos ali para colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, que é a reforma política, é a reforma tributária, é finalmente a reforma da Previdência, que eu e o Gil concordamos muito nisso. Então eu acho que a busca do protagonismo, brigando com os seus parceiros, não é algo muito inteligente nesse momento. Eu veria isso de uma forma um pouco mais inteligente, unindo isso. Mas às vezes tem algumas divergências em pauta também. E Gil Diniz, você tem deixado sempre muito claro que você está fechado com o Bolsonaro e com os filhos dele, né? Não, exatamente, né? E só acrescentando o que o Arthur falou, realmente a gente tem que pensar no que nos une e deixar um pouco para trás as nossas diferenças. Agora, as manifestações contra o MBL, a gente precisa lembrar que começaram justamente por conta da agressividade que alguns integrantes do MBL, não sua totalidade, colocaram contra os manifestantes que vieram para o dia 26. Então houve ali uma reação, realmente, né, o DNA de alguns movimentos, mesmo de direita, é diferente, tem a galera mais liberal, tem o pessoal mais conservador, mas a gente nesse momento está focado nas reformas tão necessárias para o país. Agora, tem pautas únicas que unem muito a direita, os políticos têm uma posição mais liberal. Agora, a gente vê algumas divergências e eu queria colocar, por exemplo, a possibilidade de o presidente indicar o filho dele para a embaixada. Isso gerou críticas de modo geral, ele atribuiu muito à mídia, mas a gente viu que apoiadores dele foram contra, inclusive do próprio partido, do seu partido. Como é que você vê essa situação especificamente? Eu acho até normal a população agora estar acostumada a participar da vida política, né, e até ativamente via rede social. E a crítica que eu vi, na verdade, não é uma crítica, é porque o nosso pessoal entende que o Eduardo é extremamente importante para a política nacional. Em São Paulo, no Congresso Nacional, liderando ali as reformas. Não que ele não seja importante, não que ele não vá fazer um bom trabalho na embaixada, se caso for indicado, né, e vá lá para a embaixada dos Estados Unidos, mas essa crítica foi, na verdade, os eleitores dele, teve mais de 1.800.000 votos aí na última eleição, falando, olha, Eduardo, você é importante aqui para a política nacional, aqui no Brasil. Então, mais nesse sentido, mas eu acredito que tanto aqui no Brasil quanto lá na embaixada ele vai fazer um bom trabalho. Arthur, você concorda? Não, nesse ponto eu discordo bastante. Na verdade, as críticas que eu vejo não são só dos seus eleitores, dizem, não, Eduardo, fica aqui que você é bom onde a gente escolheu você para ficar. Justamente o contrário. O que eu vejo críticas gerais, inclusive de pessoas que não são eleitores do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, não sou um eleitor do Eduardo Bolsonaro, lembrando que ele é deputado federal, eu me candidatei a deputado estadual e a minha dupla foi o Kim Kataguiri. Não sou eleitor dele, mas critico não só pelo importante papel que ele tem, inclusive, aqui em São Paulo, mas pela falta de preparo mesmo. Eu acho que as críticas foram nesse sentido, eu reforço essas críticas, não acho que o Eduardo Bolsonaro seja preparado para esse cargo, não é a questão do inglês dele, que ele fala que é bom e não é a questão dele ter uma experiência lá fora, fritando hambúrguer, etc., que eu acho que é um trabalho muito nobre, inclusive, não acho que isso é suficiente para ele ser indicado. E mais do que isso, eu acho que nós temos um outro problema aqui.
Quando o presidente indica o seu próprio filho para a principal embaixada do país no exterior, eu acho que a gente tem ali um quê de nepotismo. Então, eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que isso é de fato dar munição para o inimigo, isso é de fato você, às vezes, fortalecer narrativas de pessoas que estão contra o país, né? Às vezes do lado da esquerda, ali, contra coisas que a gente luta junto. Então, eu acho que foi um passo em falso, mas não vejo isso também como um enorme problema. Eu acho que foi um passo em falso e espero que o governo retroaja nesse sentido. Gil, você é amigo dele, né? Do Eduardo? Isso. Sim, é meu padrinho político aqui em São Paulo, tanto ele quanto a família Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, e discordo do Arthur. Mas que bom que pessoas como ele estão preocupadas agora com as indicações, né, de embaixadores. Você que nos assiste em casa, sabe qual foi o último embaixador do Brasil nos Estados Unidos? A população, como eu falei, que bom que está participando agora politicamente. E acredito Mas sim eram que ele... indicações que não geravam tanta turbulência. Era o embaixador Sérgio Amaral, que tem muita experiência nessa área. Sim, não, mas eu falo pela população, eu digo pela população em si. É, porque gerou polêmica também, né? Não, claro que gera. As pessoas acabam prestando mais atenção nisso. Claro, mas a gente tem que separar, claro, ele é filho do presidente, mas participou ativamente da eleição também do presidente. E ele é um deputado federal, ele é um agente político também. O Arthur aqui, ele mistura, né, essa questão do, olha, é o filho do Jair Bolsonaro, é o filho do presidente do país. Não, ele é um deputado federal extremamente importante, que tem boas relações, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo, já mostrou isso. E o próprio Trump sinalizou... Mas ele não tem carreira como diplomata. Não, mas não precisa, né? Não é um critério, Não precisa, mas não determinante. Não tendo a carreira e ele sendo filho do presidente ainda, você não acha que nem soa estranho? Pode ser criticado, não tem problema nenhum a crítica em si. Se for indicado, vai ser sabatinado no Senado, vai ter agora, o Congresso agora resolveu realmente, né, fazer o seu papel, e que bom que o faça, vai ser sabatinado e sendo aprovado, acho sim que ele tem o devido preparo e vai exercer muito bem esse papel e tem a confiança de todo o governo. Agora, Gil, como é que fica a unidade do seu partido? Porque a gente vê críticas que vêm de integrantes do seu partido, como é o caso do deputado federal Alexandre Frota, que já criticou você em algumas ocasiões. Como é que você vê essa divisão? A própria Janaína Pascoal também foi criticada, como aconteceu com o MBL, na primeira manifestação em que ela não quis participar, porque se defendia, por exemplo, o fechamento do Supremo. Olha, o Arthur, a Janaína também, algumas pessoas disseram que havia essa pauta, né, de fechamento do Congresso Nacional. Eu, particularmente, não vi nenhum movimento que tivesse alguma expressividade defendendo o fechamento. Pelo contrário, defendia a reforma da Previdência, o pacote anticrime do Moro. E realmente, não tem, no PSL a gente pelo menos tem a liberdade de pensamento. Inclusive colocando ali as críticas. O Alexandre Frota, ele me apelidou de Louro José do Eduardo Bolsonaro. Gosto muito do Louro José, acho muito bom, obrigado, Frota, pelo apelido. A gente está se acertando. O PSL foi uma sigla partidária que deu certo. Agora a gente tenta caminhar aí para dar uma estrutura para o partido, até mesmo para disputar as eleições no próximo ano. E vamos disputar aí a eleição para a Prefeitura de São Paulo contra o Arthur aqui. Vamos ver, cara, estamos em caminho. Vão sair candidatos daqui por acaso? Olha, eu tenho essa pretensão, tenho essa ambição, né? Eu tenho que resolver ainda a minha questão partidária, sem querer fazer o advogado do Gil aqui, mas assim... no caso do exemplo que você deu, justamente de Alexandre Frota, eu acho que assim, independente da crítica que a gente possa ter ao Eduardo Embaixador, ele, isso, aquilo, eu acho que o Gil aqui está num nível extremamente superior ao do Alexandre Frota. Eu acho que a gente não cabe aqui a nós nos unirmos para ficar falando mal de um deputado ou de outro, mas quando a crítica vem do Alexandre Frota, eu acho que já vem um negócio ali completamente bizarro. Eu acho que o nível está muito abaixo, eu acho que nem deveria se preocupar com isso, não se atinja com isso. Eu acho que o nível está muito abaixo, mas em relação à prefeitura, tenho ambição sim, espero poder disputar esse cargo. Vamos ver se a gente vai conseguir a legenda. O meu desafio agora é justamente o desafio partidário. Agora, Gil, você também descarta essa possibilidade. Você veio a ser candidato, mas tem Joyce Hasselmann na frente. Olha, me perguntaram dias atrás se ano que vem eu posso ser candidato. Eu respondi que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava entregando cartas na periferia de São Paulo e hoje lidero a maior bancada na Assembleia Legislativa. Aí falaram do apoio que o Bolsonaro pode ter a Joyce. Eu falei, olha, eu sei do apoio que eu tenho dele. Não é nada definido no partido, a gente sabe que ela tem a pretensão também. Não é unanimidade dentro do PSL, mas vamos trabalhar. E meu nome está à disposição. Se o presidente achar que vale a pena lançar um candidato aqui em São Paulo com o meu perfil, estou à disposição do presidente. Caso decidam que saia a Joyce, o PSL com certeza vai
vai apoiá-la aí. Mas é uma vaga aí que está em aberto, mas o PSL terá candidato e vai disputar com o Arthur Duval aqui no ano que vem. E vai disputar também com o candidato do PSDB, que nós temos o governador e a prefeitura com o PSDB. A gente tenta tomar cuidado para que o candidato do PSL não seja um candidato apoiado pelo PSDB. A gente tem esse cuidado também. Bruno Covas conseguiu a façanha de estar no mesmo nível do Fernando Haddad, ou pior ainda, andando muito pela periferia, crescendo na periferia de São Paulo. Péssima gestão. Na rua ali da Assembleia, Arthur, se você for ver, está toda esburacada. A rua em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Imagina lá em São Mateus, onde eu cresci. Então, a gente vai polarizar sim com o PSDB. Estamos sendo muito críticos ao PSDB dentro da Assembleia. O Arthur fez o principal discurso na Assembleia nesse ano foi do Arthur, onde ele colocou ali o dedo na ferida, apontou ali alguns deputados, inclusive do PSDB, que receberam doações de campanha. Preciso lembrar, lícitas, de alguns fiscais ali. E eu mesmo fiz uma denúncia ao MP, falando ali do presidente da Assembleia, o Cauê Macris, novamente, doações lícitas, a gente não pode fazer alguma ilação quanto à regularidade, mas a gente está atuando nesse sentido, de polarizar ao PSDB. Antes de encerrar, eu quero saber do Arthur, porque o seu partido no âmbito federal pode apoiar João Dória, por exemplo, para a presidência. Sim. Já na próxima. Rodrigo Maia tem falado dessa possibilidade. Como fica em São Paulo a situação? Bom, na verdade, assim, eu não tenho nenhum alinhamento, isso não é segredo para ninguém, eu não tenho nenhum alinhamento ideológico com o meu partido, eu mesmo não saberia dizer qual que é o alinhamento ideológico do DEM, né? Eu, sinceramente, usei a sigla para me eleger, somente isso. E muitas pessoas até me perguntam por que eu não saí pelo próprio PSL, né? E a minha resposta é sempre a mesma, porque eu quero justamente manter sempre esse ar de independência. Eu não quero de maneira nenhuma estar à disposição ou não do presidente da República, seja ele quem for. Eu tenho uma posição completamente independente, tenho as minhas ideias completamente independentes daquilo que é feito em âmbito federal. E também me perguntam muito sobre o Partido Novo, que para mim é o melhor partido do Brasil hoje, é um partido maravilhoso, só que tem algumas diferenças estratégicas ali em termos eleitorais de como se posicionar, de como fazer acontecer. Então, eu sinceramente não tenho a menor pretensão de estar alinhado ideologicamente com o DEM, e se o apoio do DEM já está se concretizando agora, eu acho muito cedo para a gente dizer, porque o DEM mesmo, antes das eleições presidenciais, chegou a ensaiar apoiar Ciro Gomes, né? Então, assim, para mim, não tem nenhuma coerência nisso, eu sinceramente não tenho nenhum tipo de ligação ali de apoio com o partido, vou apoiar aquele que eu achar melhor. Bom, eu agradeço muito a participação dos dois, o Gil Diniz, que é deputado estadual PSL, que é líder do partido na Assembleia aqui em São Paulo, e Arthur Duval, deputado estadual do DEM de São Paulo, integrante do MBL e do canal de YouTube Mamãe Falei. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Laerte, Luciana.